Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. 7º dia de nossa novena, estamos quase no final deste grande tempo de oração, que você possa meditar verdadeiramente hoje, nessas advertências. O que é ser um bom religioso? O que é ser um bom cristão? O que é nós vivermos a nossa vida correspondendo àquilo que Deus espera de nós? Então vamos iniciar a nossa novena e você já nesse espírito de avaliação. Esta é a palavra para nós neste domingo. Você que já foi à missa, você que irá, medite verdadeiramente. Que você possa até pegar um livrinho, eu te convido neste dia, e escrever tudo aquilo que nós vamos meditar hoje com a imitação de Cristo. Cada dia estamos usando um livro específico e hoje no capítulo 19 da imitação de Cristo, Jesus traz para nós grandes avaliações. Um momento de olharmos para nós e percebermos aquilo que nós precisamos confessar, aquilo que pode ser uma imperfeição. Então vamos iniciar a nossa novena, consagrando a Nossa Senhora o nosso domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Apocalipse 12, versículo 1 ao 10. Um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então ouvi uma forte voz no céu que dizia: Eis o tempo da salvação, da força e do reinado de nosso Deus, e do poder do seu Cristo. Porque foi derrubado o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra da qual deram testemunho, pois não amaram a própria vida a ponto de temer a morte. Que forte isso! Por causa disso, alegrai-vos, ó céu, e vós que neles habitais. Ai de vós, terra e mar, pois o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo. Reflexão. Ó Maria Santíssima, a tua confiança em Deus nunca se apagará do coração dos homens que se lembrarem do poder de Deus. Ela é e sempre será para nós toda a razão de nossa esperança e o mais elevado modelo de nossa santidade e da submissão à vontade de Deus. Santíssima Virgem Maria, dignai-vos mostrar vosso auxílio e proteção em todas as necessidades e, sobretudo, a graça de vivermos sempre na amizade com Deus, evitando o pecado. Rogai por nós agora e na hora de nossa morte. Amém. Venha, ó Deus, em nosso auxílio, a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que possamos, sob a sua proteção, subir ao monte que é Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você que está acompanhando a nossa novena já esses 7 dias, você tem percebido que Deus ele reserva para nós em cada dia da novena é impressionante. Em cada dia da novena, todas as reflexões elas estão em união com as nossas meditações. Hoje nós vamos meditar na imitação de Cristo e vejam só, essa leitura do Apocalipse, ela traz aqueles que foram fiéis, que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra, eles deram testemunho, não amaram a própria vida a ponto de temer a morte. Ou seja, um santo, uma pessoa que ela vive a sua vida em estado de graça, uma pessoa que ela está em confissão, que ela busca viver os sacramentos, ela vive a sua vida ordenada, seja um sacerdote, um leigo, um consagrado que está vivendo a sua vida tal qual Deus espera, essa pessoa não teme a morte. Independente seja uma morte repentina, Dom Bosco nos traz isso, essa meditação, essa avaliação diária. E Santo Afonso Maria de Ligório tem um livro, A Preparação para a Morte, de nós vivermos continuamente, sabendo que a morte virá a nós, mas você está preparado. É uma pessoa que faz a vontade de Deus, uma pessoa que não teme os perigos. Isso é graça abundante, gente. Imagina só nós vivermos a nossa vida sem temer a morte, porque eu sei que eu estou cumprindo os meus deveres, E nós precisamos pedir isso a Deus, essa graça verdadeira. Isso é de
nos constranger, né? Como nós estamos vivendo a nossa vida. E hoje, no capítulo 19, os exercícios do bom religioso, inclusive aqui na reflexão também da nossa novena, será para nós toda a razão de nossa esperança, o mais elevado modelo da santidade e submissão à vontade de Deus. Maria que submete a nossa razão, né? Será que eu estou vivendo submissa à vontade de Deus? Quando nós trabalhamos, inclusive na Flor de Lis, esse resgate do uso do véu, a mulher que usa o véu, que ela se cobre, ela se reveste, nesse gesto externo, é inclusive um dos tópicos aqui do nosso começo da imitação de Cristo. A pessoa de virtude, ela precisa ser mais interiormente do que exteriormente vista pelos homens. Essa interioridade, ela fala maior do que o meu exterior, porque é apenas um complemento. Sabe quando você vai fazer um bolo que antes você já pensou, antes você já programou a receita? E o bolo, ele foi apenas uma consequência daquilo que você já havia pensado. Você já programou desde cedo, eu vou fazer um bolo, ele vai ser assim, vai ser de maçã, vou cortar as maçãs, vou colocar... E você concretiza depois, mas na sua cabeça o bolo já estava pronto, a receita já estava feita. Você externalizou aquilo que você já tinha pensado. Então, para nós, a nossa vida de fé, ela não pode ser apenas algo estático, ela precisa ser algo cultivado, né? E isso traz aqui para nós, devemos renovar todos os dias o nosso propósito e exercitarmos no fervor como se tivéssemos vindo hoje pela primeira vez a conversão. E dizer, aqui tem uma súplica, né? Senhor, ajuda-me no meu bom propósito. Às vezes nós falamos, eu me converti, né? Às vezes a gente pode dizer, eu me converti no ano de 1900. Eu fiz uma experiência lá num rebanhão de carnaval, enfim, qual foi a sua experiência? Eu fiz uma experiência naquela comunidade quando eu tinha 15 anos. Não, querida, a sua conversão é hoje, você não se converteu lá. Aquele dia você pode ter conhecido a igreja, aquele dia foi-lhe feito um convite de conhecer. Você está se convertendo hoje. Inclusive, o orgulho, a presunção, ela é demoníaca. Vou dizer para você, você não é convertido. Eu não sou convertida. Nós precisamos nos converter todo dia. Até porque a questão da confissão, imagina só, eu me confessei, veja isso. Me confessei em 2000, quando eu me converti. E ali foi a minha confissão geral da minha vida, porque eu me converti. Não existe isso. Nós encontramos... Jesus encontra Pedro, pensa, Jesus encontra Pedro ali naquela barca, vai, lança as redes. Pedro vive um caminho de conversão. Não existe uma conversão absoluta. A conversão, ela é contínua na nossa vida. A questão da confissão contínua, uma adesão contínua, uma decisão diária. É tanto que nós, por exemplo, vivendo a vida matrimonial, hoje eu, você, se você é casado, casada, não existe uma paixão eterna, existe um amor diário, uma decisão diária. Inclusive a paixão, ela precisa morrer, né? Aquela paixão do namoro, ela precisa morrer, porque isso é um afeto sensível, né? Os afetos sensíveis, eles não superam, eles não suportam nada. Aquela paixão de um jovem que encontrou Jesus, isso não suporta os desafios da vida. Isso é apenas um início, né? Então essa paixão, veja só, o propósito dos justos fundamenta-se mais na graça de Deus, no qual sempre confiam em tudo aquilo que empreendem. Então os meus empreendimentos, eles estão na graça, no amor, na decisão. Este propósito da justiça não se fia em mim, não se fia em você. Então não ache que você é justo já convertido. A conversão, o amor do matrimônio, o amor de uma vida sacerdotal está numa construção. O amor, ele é raiz que se fundamenta. A paixão precisa acabar, né? A paixão daquele início é apenas um fogo que se eleva ali, mas que logo se apaga. Né? As paixões, inclusive, João da Cruz nos traz que todas as paixões precisam ser eliminadas da alma, né? As paixões precisam ser purificadas.
Paixão é um tipo de pecado tratado na espiritualidade carmelitana. As paixões e os apetites, né? Então, no final da vida, São João da Cruz, ele não usa para nós que no final da vida nós seremos julgados pela paixão. No final da vida, nós seremos julgados pelo amor. O amor solidifica. O amor me faz querer me confessar, porque eu amo a Deus, né? Nosso Senhor nos diz, amarás o Senhor teu Deus. Se você amar a Deus, você será capaz de muita coisa. Agora Jesus não diz, seja apaixonado por mim. Não, querido, não é para você ser apaixonado por Deus. Seja apaixonado por Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Foi isso que ele nos disse? Amar. O amor te faz morrer. Os mártires foram aqueles que amaram. São Luís e Santa Zélia, que ontem nós comemoramos, foram aqueles que amaram, viveram verdadeiramente a sua vida matrimonial a ponto de outras almas amarem tanto a Deus que foram para o claustro. E uma delas que falou que minha vocação é o amor. Santa Teresa de Lisieux. Ela viu tantos pais se amarem, ela amou tanto a Deus também em contrapartida, que faz com que muitas almas amem, né? Então, o amor precisa ser essa nossa igualdade de vontades. Quando a minha vontade, ela já se submete à vontade de Deus, né? Inclusive, mencionando Teresa de Lisieux, ela dizia, eu só faço as minhas vontades, porque a vontade dela era a vontade de Deus, né? Então, veja só, nós precisamos também nos armar como varões fortes contra as maldades do inimigo, porque nós não lutamos apenas contra nós, né? A gula, todas as inclinações da carne, nunca estar ociosos, mas sim lendo, escrevendo, orando, meditando e trabalhando em algo útil para a comunidade. Falamos ontem da vida laical, e nós precisamos trabalhar em algo útil para a comunidade. Aquilo que Deus faz para nós precisa ser frutuoso para os demais. Seja para aqueles com quem você convive em casa, seja para os demais. Colocar os dons a serviço. O seu dom é o que? A música, é ser catequista, é ser uma boa mãe, é ser um bom pai, é ser uma boa enfermeira. Mas ser pessoas que fazem valer a pena o seu chamado laical ou sacerdotal, né? Alguns padres acompanham a Flor de Lis, eu fico muito feliz por isso, alguns religiosos. Vejam só, os exercícios corporais, eles vão de ser praticados com discrição. Se avalie agora, nesse livrinho que eu pedi para você escrever aí. Essa discrição, será que aquilo que a gente faz, a gente quer mostrar tudo externamente, igual aquelas pessoas do evangelho, né? Que quer tocar trombeta nas praças. Olha só o que eu fiz, aplausos para mim, eu fiz jejum na sexta-feira. Aplausos para mim porque eu dormi no chão como penitência. Aplausos para mim porque eu dei esmola, eu dei 10 reais no dízimo. Vamos ser um pouco mais humildes? Porque isso não é nada mais do que a nossa obrigação. Cuidado para não seres preguiçoso em relação ao que é comum e mais inclinado ao particular. Ou seja, tudo isso nos faz pessoas preguiçosas, porque faz com que a gente se acomode com aquilo que deveria ser comum da nossa vida. O comum, assim, gestos de retribuição. Eu estou fazendo porque eu amo a Deus. E quem precisa ver é Deus. Não é porque eu fiz um jejum que eu coloco lá no Instagram. Hoje é jejum. Eu fiz o meu jejum perfeitamente. Isso nem deveria existir. Pessoas que postam que estão fazendo jejum, né? Porque isso na verdade é pecado, você querer se exaltar. Bem-aventurado, diz o evangelista Lucas, aquele que o Senhor, quando vier, encontrar vigilante. Então, para finalizar essa meditação, qual vigilância nós estamos tendo hoje, nesse domingo, dia do Senhor, finalizando nossa novena? Você que já foi na missa, você que irá. Sejamos pessoas vigilantes sobre a nossa vida. Se nós estamos tendo uma vida eucarística, se nós estamos sendo pessoas orgulhosas, se nós estamos já há muito tempo sem se confessar, se acostumando com aquelas nossas faltas, se nós achamos que já somos pessoas convertidas. Nesse livrinho que eu pedi para você,
hoje meditar. Depois aqui no capítulo 20, que nós não vamos adentrar, mas diz do amor, da solidão e do silêncio. Então, o que nos fará perceber as nossas faltas? O silêncio. Nós precisamos silenciar diante desse mundo turbulento. Porque quando você se acostuma com o barulho, você vai ser uma pessoa barulhenta também. A gente reproduz aquilo que a gente consome. Se você tomar guaraná por 1 ano, você vai ver a doença que você terá. Se você se alimentar de forma saudável por 1 ano, você verá as consequências de uma boa saúde. Interiormente, o que nós estamos nos alimentando, mesmo dentro da igreja. Não é porque eu sou da igreja que eu já sou convertida. Então vamos nos purificar, que você possa nesse momento se colocar na presença de Deus. Se você ainda não foi na missa, inclusive nós iremos agora, depois dessa novena nós estamos já nos encaminhando para a missa de hoje. Que você possa estar em espírito de oração, em espírito de decisão. Te convido a compartilhar esse vídeo com quem realmente precisa. Coloca nos seus stories, coloca no seu status esse assunto. Graças a Deus por meio aqui, desse meio que nos favorece um grande alcance para que pessoas possam meditar. Compartilha, eu te convido. Envia no grupo da sua paróquia, envia para pessoas que precisam meditar sobre a vida laical. Como eu comentei, alguns sacerdotes acompanham a Flor de Lis, alguns religiosos. Isso é graça de Deus, né? Nossa Senhora do Carmo, glória e esplendor do Carmelo, rogai por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Grande abraço para você, nos encontraremos amanhã, no 8º dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.